Bom dia, quinto ano, tudo bem? Aqui é o professor Paulo, espero que todos estejam bem, pois iremos fazer uma revisão hoje, vamos nos conhecer, né? Mesmo que à distância, iremos nos aproximar através das plataformas do WhatsApp, a plataforma do Meet, tá? O Google Classroom vai ser a nossa ponte, tá ok? Mas é, estaria ansioso para abrir o Meet para conversar com vocês. E a proposta que eu tenho para a gente trabalhar hoje seria a gente fazer uma revisão do que o professor Anderson já começou, né? Falar um pouquinho da região Centro-Oeste, né? Falar que a região Centro-Oeste é a menos populosa, quer dizer, com o menor número de habitantes, né? Lembra do conceito do que é ser populoso ou pouco populoso, né? Tem a ver com o número total de habitantes dessa região. Lembrando que essa região ela tem três estados: Goiás, Mato Grosso do Sul, e também tem um Distrito Federal, cuja capital, Brasília, fica dentro desse Distrito Federal. Muito importante para a gente é nós percebermos que o número total de habitantes partilhada, dividida dentro desse território, faz com que essa região seja a menos povoada. Essa é a única região. Também uma curiosidade, tá, gente? Essas curiosidades sempre caem em concursos, né, de acesso ao ensino médio, concursos de acesso ao ensino superior, né? Essa região ela faz fronteira com todas as outras, com todas as outras regiões. E é bem importante a gente começar a conhecer primeiro, né? Vamos criar uma regrinha. Primeiro a gente fala de localização, depois a gente fala como é o relevo, depois a gente fala como é o clima, depois a gente fala como é a população, ok? Então vamos relembrando. A região faz fronteira com as demais regiões, né? A região norte não faz fronteira com a região sul. Vamos lembrar disso? A região sul não faz fronteira com a região nordeste e assim por diante, tá? Então a gente pode destacar isso como uma das curiosidades, e essas perguntinhas sempre caem em prova, em concurso, tá? Então podemos destacar agora as planícies, os planaltos, as depressões e as chapadas. O que é isso, professor? Ah, então isso são tipos de relevo, né? Características dos relevos que são encontradas ali. A gente encontra a planície do Pantanal. Planície do Pantanal por quase toda a região. E entre os planaltos, quer dizer, quando eu falo que é um planalto, quer dizer que ele tem altitudes medianas, tá? Podemos destacar o Planalto Central, podemos destacar o Planalto Meridional no estado do Mato Grosso do Sul, no estado de Goiás. E uma das características bem importantes que, com o passar dos milhares de anos e esses planaltos sofrendo processos erosivos, eles vão dar origem a um solo chamado de terra roxa, tá? Esse solo é muito fértil, ele tem muitos nutrientes, por isso ele vai ser favorável à agricultura. Muito bem, muito bom a gente destacar isso, porque uma das regiões e a região que mais absorve tecnologia na agricultura é a região centro-oeste, tá? A gente fala até que a região centro-oeste ela está dentro do contexto das novas fronteiras agrícolas, tá? É bom a gente relembrar isso, porque quando a gente cria novos espaços para a agricultura, a região centro-oeste ela vai aparecer como uma alternativa, principalmente se a gente relembrar que os bandeirantes eles foram em direção ao oeste, né? Houve uma marcha para o oeste para conquistar todo o território. E aí, então a gente vai relembrando também aí as chapadas é um tipo de planalto cujo o topo do Planalto, ele tem ele é retilínico, ele é totalmente plano. E por ele ser plano no seu topo, é como se fosse chapado,
a parte mais alta, a gente vai chamar esse tipo de planalto de chapadas, tá? Lembrando que é um maciço antigo. Se é antigo, ele já sofreu processos erosivos, ok, gente? E essas chapadas, então, uma das mais conhecidas é a Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, tá? É muito importante a gente pensar que esses tipos de relevo, eles são bem comuns nessa região. Essa região interiorana vai refletir no clima também, porque a gente vai ter um clima tropical bem continental, né? Bem no interior do continente, vai apresentar verão chuvoso, vai apresentar inverno seco, e é possível identificar também outras características climáticas, né? A gente vai perceber também um clima equatorial ali no norte do Mato Grosso, tá? Um clima tropical de altitude, um clima subtropical quando ele passa abaixo da linha do Equador, tá? Desculpa, abaixo do Trópico de Capricórnio. Se a gente perceber aqui no livro de vocês, na página 81, ó, olha um pedacinho de clima subtropical. Sub designa abaixo. Então, por estar abaixo do Trópico de Capricórnio, a gente vai achar então um pedacinho de clima subtropical. Olha que interessante, né? Vamos achar aqui no Distrito Federal o clima tropical de altitude, vamos ver o clima equatorial. Muito importante a gente pensar isso, não só por estar próximo à linha do Equador, né? A gente pensa que a característica climática de umidade e de calor vai fazer com que esse clima ele seja conhecido como clima tropical. E clima tropical continental, vai variar clima tropical de altitude, né? E o clima, ele é muito relacionado à latitude, tá? Por isso que aqui as características do norte de Mato Grosso, ele é muito parecido com as características do Amazonas e do Pará. Por isso a gente vai falar que o clima, ele é equatorial, tá bom? Relembrando aí as orientações que o professor também já deixou, a gente agora fala sobre a hidrografia. Lembrando, estamos vendo um mapinha aqui, esse mapa de hidrografia da região centro-oeste, eu estava falando, nós automaticamente vamos pensar na bacia amazônica. Vocês sabem qual é a diferença de rede hidrográfica para bacia hidrográfica? No nosso encontro no MIT a gente vai relembrar isso, tá? Então a bacia amazônica, a bacia platina, que se subdivide com os rios, aí eu posso falar assim, Rio Paraná, Rio Uruguai, tá? E temos outra bacia também, a Tocantins-Araguaia, que recebe águas dos seus afluentes e dos seus efluentes. Vamos falar isso mais um pouquinho no nosso encontro ao vivo, que fica mais fácil da gente pensar nisso, tá? Então, percebam aqui, ó, bacia hidrográfica, né, já posso até adiantar um pouquinho para vocês, ó, todos os conjuntos de terras que estão ao redor dos rios. Como aqui eu quero destacar o Mato Grosso do Sul e Goiás, esses três estados, né? Então, primeiro eu estou mostrando os rios e a sua bacia, né? Se a gente olhar para esse mapinha aqui de baixo, aqui, ó, para essa imagem, se a água que cair aqui, ela vai se dissipar, ela vai entrar nos lençóis freáticos e, ao mesmo tempo, ela vai aumentar o volume dos rios. Tá? Então a bacia hidrográfica ela serve como um apanhado para aumentar o volume de captação do rio, né? Pode chover fora da bacia, ou melhor, pode chover fora do rio, mas ao mesmo tempo a gente vai perceber que essa água ela vai ser drenada para dentro do rio. É uma forma de alimentação do rio, tá? Então bacia hidrográfica sempre vai ser conjunto de terras que fica ao redor dos rios, tá bom? Então nós temos bacias do Paraná, a gente tem bacia do Uruguai, a gente também pode chamar ela bacia do Rio da Prata ou bacia platina, tá? A gente vai falar isso um pouquinho, porque essa bacia, o Rio Paraná, ele faz divisa com o Paraguai, com a Argentina, eu posso mostrar isso no mapa para vocês
daqui a pouco no nosso encontro. Quanto à vegetação, muito interessante que a gente fala sobre a vegetação, a presença do cerrado, né? E fica bem no centro do país, né? Interessante que outra região muito conhecida também, nós vamos encontrar vegetação amazônica, tá? Não podemos esquecer isso, né? Se fosse uma questãozinha de prova, a gente ia falar que a gente encontra cerrado, a gente encontra pantanal, a gente encontra o bioma amazônico, tá? E o cerrado, né, tá aí aparecendo como impacto ambiental as queimadas que estão muito presentes no Pantanal e no Cerrado, e a gente tem acompanhado isso nos jornais, nas informações que a gente vê na televisão, tá? E aí, uma das áreas que poderiam ser mais bonita, mais presente, a gente consegue ver que o homem consegue destruir tudo, tá, gente? E então é muito difícil para a gente ver isso com naturalidade, né? Estamos vendo queimadas acontecendo direto. É, Nesse momento agora, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre as atividades econômicas, né? O que é atividade econômica? A atividade ela pode se dividir no primeiro setor da economia, no segundo, no segundo setor da economia e no terceiro setor da economia, tá? E nós temos o terceiro setor da economia muito ativo, né, quando a gente fala que ali na região central, no Distrito Federal, as principais atividades econômicas, ali em Brasília, os serviços prestados pela administração pública, né? Ali é a capital do país. Isso, ela está ligada à atividade econômica do terceiro setor da economia. Quando eu falo que ela está ligada no primeiro setor da economia, aí eu estou falando das atividades extrativistas, aí eu estou falando da pecuária, aí eu estou falando da agricultura, tá? Como a gente está vendo aqui nas imagens, olha os tratores trabalhando, ó. Esse trator aqui está irrigando, né? Repare que o serviço que poderia estar sendo feito por, vamos chutar aí, uns 5 a 10 trabalhadores, os tratores hoje têm tomado toda, toda, toda essa mão de obra. A gente fala de desemprego, né? Atividades extrativistas, olha a mineração aí, né? Atividades de criação de animais, tá? E ainda a gente pensa nas atividades, né, culturais. Olha que bacana, né? A gente vai perceber ali, né, um dos pratos mais sofisticados, né, é, da região ali. Não sei se o professor chegou a falar com vocês, o professor Anderson, né? A gente fala do arroz de carreteiro, mas também fala do arroz de pequi, né? É uma fruta típica do Cerrado, né? As festas, festa do Divino, festa de Pirenópolis, tá? As festas juninas, Folia de Reis, isso tem a ver com a cultura do local, tá? Então, pensando nessas atividades culturais, nas atividades gastronômicas, como está mostrando aqui, a gente pode começar a corrigir as atividades agora que o professor já deixou para vocês, os exercícios do livro, e aí a gente passa a corrigir e se conhecer um pouquinho melhor, tá bom, gente? A gente vamos pro Meet, né, depois de vocês verem esse vídeo, e gostaria de deixar para vocês bem importante que o nosso primeiro desafio é vocês me mandarem foto do livro, tá? Com os exercícios feitos, tá bom? Quem não fez no livro pode fazer no caderno, mas eu preciso de ver foto no WhatsApp, tá bom, gente? Até daqui a pouco lá no nosso encontro.